pergunta está aqui, cadê? O senhor pode falar sobre bioquinésio, né? Aí eu não sabia o que era bioquinese. Aí fomos para o Google. Aí chegando no Google, o nome é bioquineses ou vitaquineses, um pseudociência que alega a permissão da modificação das características físicas e comportamentais através das forças mentais e mental, utilizando técnicas como modificação, visualização e áudios subliminares. É baseado na lei da atração e no poder de manipular o DNA e células. Olha! Ou seja, você pode virar lobisomem? Pode. Vixe Maria! Mas olha bem, esse nome tão bonito, né? Bioquineses. Olha, devia ter guardado para o domingo, hoje é segunda-feira. Aí devia ter guardado uma palavra bonita, né? É muito bonita essa palavra. Olha. Então, assim, a bioquineses, como você está falando aí, e Jesus Cristo fazia bioquineses e Adão também fazia. Relatos antigos. O cara virar lobisomem já é uma bioquineses. E olha que bioquinese grande é. Então, a modificação dos órgãos é uma coisa notória. Eles não querem admitir, mas um pensamento muda tudo. A mesma coisa é quando, por exemplo, um homem olha para uma mulher e gosta dela, a pupila dilata, saliva, outras coisas sobem. Ou seja, há uma química geral que modifica o corpo do cara. Quando o cara tem medo, a descarga de adrenalina é tão grande que às vezes dói no dedão do pé. Então, o cara que tem uma adrenalina, o cara levar um murro sem adrenalina, o cara se alasca todinho. Mas o cara com adrenalina, ele leva 5 murros e nem sente. Então, assim, essa bioquinese existe, sim. Podemos mudar até cor de olho e formato de olho, ficar com olho de serpente, entendeu? Então, assim, nós não podemos dizer que isso não existe. O Google está dizendo que isso é uma pseudo, é uma falsa doutrina. Porém, na prática, nós encontramos a bioquinese em tudo. Modificação do sistema reprodutor acontece com tesão. Medo produz dor de barriga e arteriosclerose. Então, quem vive em cima de mim se prepare para morrer do coração. Quem vive... Aí a veia a veia diminui de tamanho. Já a tesão aumenta a veia. Isso é o quê? Uma bioquinese. Entendeu como é a coisa? Tem uma amiga minha que ela tinha muito bioquinese. Quando o filho saía e demorava, então ela ia pro banheiro cagar. Epa! Era. O estâmbio dela era. Porque ela ficava preocupada. Então, o que seria a bioquinese de verdade? É bom quando você faz uma pergunta tão profunda assim, porque a gente tem que responder a profundidade na Bíblia. E eu vou te surpreender, que eu tenho informações privilegiadas, e você vai saber disso. Jesus Cristo fazia bioquinese demais. Tudo se pode modificar pelo poder da fé. Tudo é possível que crê. Jesus Cristo, ele se transformava em outras pessoas, em outras aparências. Existem livros antigos que mostravam que Adão se transformava. Jesus de Assis lançou a teoria que Adão virava uma lagartixa, Adão virava um leão, Adão virava um peixe. Então isso que esse negócio de lobisomem, lube-jumento, lube-alfa, isso é uma bioquinese, só que de lascar, velho. O cara virar um lobisomem tem que ter uma transformação física e dói muito. Hoje os caras não têm condição de virar lobisomem, então eles viram lobisomem sem ser lobisomem, entendeu? Eles ficam violentos, eles viram monstros, mas eles não, o focinho dele, não. Mas antigamente, como a natureza era mais viçosa e mais forte, então o cara virava mesmo. Isso acontece muito com 2 órgãos. São 3 órgãos que a bioquinese ataca de vez. Primeiro órgão é o sexo.
O sexo é bioquinese pura. Um órgão excitado é diferente de um órgão sem ser excitado, tanto do homem quanto da mulher. Então há uma bioquinese. Na mulher existe uma bioquinese. E no homem também. Então isso a gente não pode negar. Pode? É uma metamorfose. Aí o segundo, as mãos. Tem pessoas que são lobisomem e não conseguem esconder porque suas mãos se transformam. As mãos alteram. Algumas vezes é a língua. Vamos tomar café? E às vezes é os olhos que se transformam em largato, olho de bicho. Quando a pessoa está endemoniada, o olho muda logo, é uma bioquinese. O olho fica de serpente, fica... Então são os 3 órgãos principais da bioquinese. O olho, as mãos e a genitária. A genitária, ela precisa de bioquinese. Tanto a mulher, se a mulher não tiver tesão, ela sente dor até... Mas com tesão, o órgão sexual dela se arma todinha. E o que é isso, gente? É uma bioquinese. O homem também, para ficar ereto, precisa de uma bioquinese. Toda uma química para que ele fique pronto para a guerra. Toda uma química. Então, esse tema existe. Adão, ele se transformava em animal. Ele era o chefe dos animais. Nós somos o chefe. É porque a gente vive hoje no subúrbio da vida. A gente é fraco demais. A gente, meu Deus, a gente não pode nem com o nosso peso. E uma formiga pode 1000 vezes com seu peso. Então nós estamos muito além. Vivemos, quando chega em 70, 80 anos, fica uns velhos cagados. Ou 90, não consegue mais ter força. Então é um tipo de modificação genética. Atua na aparência, seria isso sim. E a fé, ela muda você geneticamente. Então o cara é bandido, ele tem um DNA de bandido, ele pensa que nem um bandido, mas de repente ele se converte, então esse DNA já foi ocultado, agora ele vai pensar como um servo de Deus, ele vai pensar com outro coração. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Os anjos têm bioquinese. Tome! Eu avisei que eu ia surpreender você. Os anjos têm, Adão tem, Jesus tem. Jesus mudava de aparência, veja, é mistério da aparência de Cristo. Ele mudava de aparência, ele virava louro, ele virava moreno. Isso está escrito nas cartas reais de Roma. A glória de Deus, pastor, a fé transforma. O cara é bandido daquele que mata qualquer um se olhar para ele. Mas se ele se converter mesmo, o coração dele mudar, ele vira manso. Eu conheci um cara que era bandido, e não vou dizer nem qual era a polícia que ele participava. Era alto, era tráfico de humano. Olha, quando Deus transformou ele, você dava na cara dele. Deus transformou esse cara. Felizmente ele morreu, foi para a glória. Mas ele dizia, pastor, ou era pesado, pastor. Ou era da turma lá de dentro. Não é negocinho era helicóptero, era coisa pesada. Aí eu falei lá com o chefe e disse que virei crente. Aí o chefe disse, se eu ouvir um pio seu, você morre e toda a sua família. Sim, senhor. Vai para onde, meu irmão? Vou para Paraíba. Aonde? Deixa o endereço e o local. Porque ele tinha medo do chefe matar ele, que sabia demais, né? Se eu ver um pio, você se lasca, tá? Um pio. Aí ele, sim, senhor. Aí ele olhou, mandou os caras ver onde é que ele ia morar, qual a igreja, qual era o pastor, tudo. Mas ele disse, pastor, eu não quero nada mais com esse mundo. Eu quero só trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer minha feira e viver. Olha, o coração dele transformou. Então há uma bioquinese aí. O organismo muda. A raiva muda o organismo. Por exemplo, o cara com raiva, meu amigo, ele não para nem para um trem. Pode dar na cara dele que ele... Aí que o cara fica com a molesta. Mas o cara de sangue frio, uma tapa, o cara cai no chão. Socorro!
A fé gera bioquinese. O pensamento gera bioquinese. Por isso que o nome... Então, se o Google diz que não existe, então o Google tem que dizer que não existe doenças psicossomáticas. Existe sim, doença psicossomática. O que é isso? Psico, cabeça, somática, soma é corpo. Então existem doenças que não existem no corpo, elas existem na mente. Ou ela se transfere para o corpo, ou ela ordena o corpo ter. Então, gente, existe a doença psicossomática, ou seja, o psique transforma o soma. O soma no grego é corpo. Corpo em grego é soma. Então existe isso sim. Agora rezas, pode transformar você num lobisomem. Anjos, sim, agora anjos. Fazem pergunta, comenta, faz aí. O anjo, ele tem a bioquinese dele. O anjo se transforma em passarinho. O anjo se transforma em cavalo. Sim, o anjo Tote, Melquisedeque, se transforma muito em pássaro, homem pássaro. Tem hora que ele é pássaro, um pássaro gigante, tem hora que ele é um homem. E o que seria isso? Transmutação. O nome certo seria transmutação. A bioquinese, ela transforma você, por exemplo, se a pessoa pegar uma pessoa... Porque tem gente que é estressado e gosta de ser estressado. Então, essa pessoa que é estressado e que gosta de ser estressado, ele não vai adoecer. Menina, ajeita esse negócio ali. Rapaz, faz esse negócio, faz direito, pô. Ali, ó, não bota isso aqui ali. Ó. Cadê a mercadoria? Cadê a mercadoria, meu irmão? Tá demorando demais, velho. Isso tá muito caro. Não bota aí não, bota ali. Mas ele gosta de ser estressado, ela gosta de ser estressada, ela gosta de brigar, então não vai fazer mal a ela. Entendeu? Porque é o ritmo dela. Mas a pessoa que não gosta de ser estressado e vive estressado, pode preparar o caixão. O que acontece com o organismo? Às vezes começa a diminuir de tamanho, assim, ó. O nome desse fenômeno, chama-se arteriosclerose. A arteriosclerose, ela é produzida por vários fatores. Entre eles, a preocupação. Entendeu? Então, assim, vai muito da cabeça da pessoa. Tem gente que acaba o casamento e morre. Tem gente que acabou 10 casamentos e manda todo mundo se lascar e não morre, não. Então, vai muito da mente. Muito da mente. Existe a transformação, sim. Existe. E aí nós encontramos no Kung Fu um homem que, através do poder da mente, consegue lutar com 30, 40 homens. O Kung Fu antigo, os caras até voavam, velho. Era. Pode olhar, isso não é fantasia, isso é história do Kung Fu. Os caras conseguem quebrar um bloco de concreto, meu irmão. E não quebra a mão. Você bate, ai, quebra bem a mão, tá doendo. Eles se concentram, o nome disso é Força Tim. Anota aí, Força Tim. O que é a Força Tim? A Força Tim é o éter. É o éter. Eles conseguem acessar o éter. Então, se o cara consegue quebrar um bloco de madeira ou de concreto com a mão e não quebra a mão, se ele der no peito do cara, a alma do cara já sai amassada do outro lado. A Força Tim era utilizada por guerreiros e era um tipo de concentração. Ele transforma. Eles transformam a tal ponto que eles enfiam uma espada na barriga e tira e não sai sangue. Isso é magia, isso é magia. Eu não sei. Eu sei que Moisés também fez isso com a cobra. Eu não sei. Moisés também transformou a mão dele em leprosa, depois disso transformou. O que é isso? Uma bioquinésia. Olha a bioquinésia aí na Bíblia. Você não sabia dessa não, né? Pois saiba, tá? Alcione, eu quero fazer uma bioquinésia com você. Tá? Não sabe o que é isso não? Pois fique sem saber, tá? Então, a bioquinésia é quando o corpo se transforma através do poder do pensamento. E então eu vou me concentrar em você e vou me transformar. Eu vou me transformar num cavalo. Entendeu? Já é? Olha que coisa. Então, isso acontecia, gente, na Bíblia. Moisés colocou a mão, entendeu?
E quando tirou, estava cheio de lepra. Ele colocou de novo, quando tirou, estava boa. Jogou o pau, virou cobra. Hã? A bioquinésia, ela pode acontecer. Essa história do lobisomem existe. Na Bíblia tem um lobisomem, né? Que é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor não era lobisomem, era lube-pássaro. Ele ficou vários anos como lube-pássaro. Então, uma força que transformou Nabucodonosor no lobisomem, transforma qualquer um. Entendeu? Os bruxos utilizavam isso. Eu te falei do Kung Fu, tá? E falei da bioquinésia. Então, o nome eu disse agora o nome, como é o nome? Transmutação. Uma mão não tem condição de quebrar um bloco de cimento. Então, o cara tem que acessar a força Tim, que é o éter. Então, ele concentra. Cuidado, concentra demais não. Vou concentrar, tá? Epa! Cuidado com essa força toda, menino. Vai concentrar, bora! Concentra! Eita, de novo, velho. Assim vai estourar o retentor. Aí quebra. Meu Deus do céu. Como é que esses caras quebram um bloco? Não, porque é treinamento, tal. Treinamento nada, isso é uma energia. A mão do cara é de carne. A mão do cara é de carne, velho. E como é que a mão de carne quebra um bloco de cimento? Se ela quebra um bloco de cimento, ela quebra a cabeça de qualquer pessoa. Então isso é uma bioquinese, isso é uma transmutação. Só que foi uma transmutação num órgão só. Num órgão só. Quando eu estava no exército, eu encontrei 2 caras que transmutavam. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Ele fazia a gente tremer nas bases. Ele levantava um Jeep Willem. Ele levantava o Jeep Willem, ele deixava em 2 rodas. Ele levantava o Jeep Willem. No quartel. Até o sargento ficava... Ele tinha uma super força para levantar um Jeep Willem, um pedaço de ferro daquele. E além de levantar, ele ainda tirava do lugar. Tirava o bicho do lugar. Olha. Outra transmutação eu encontrei aqui na minha cidade, num bairro chamado Catingueira. Encontrei o cara que tinha o dedo transmutado. O dedo dele era transmutado. Eita! Ele furava um coco com o dedo. Ninguém conseguia vencer ele no dedo. O cara fazia, como é o nome? Aquele mão de força assim, e ele com o dedinho, ele derrubava o cara no dedo. A força dele era concentrada no dedo. Na televisão, encontrou um cara aí que furava coco com o dedo. Você fura? Às vezes não consegue nem furar uma bola de assopo, mas num coco. O cara... Ave Maria, essa mulher do cara deve ser muito... meu pai! Ele fazia queda de braço com o dedo, eu tentei derrubar ele. A força dele era no dedo. Ele tinha um treco que o dedo ficava parecendo... Ninguém sabe que danado era aquilo, não. Era a transmutação. No quartel também encontramos um cara que ele mandava quase 20 homens dar murro na barriga dele. Era uma parede a barriga dele. É porque ele fez muita física. Ele era mole, era geleiazinha. Ele não era aquele cara de academia, não. Ele era um cara normal, buchudo, a barriga veia mole. Mas quando ele concentrava, ele botava 10 homens. Bora! Aí os caras, posso dar mesmo? Eles dê. A gente dava tanto murro nele que levantava ele. E ele, parecia um sapo. Rapaz, não é normal. Não é normal. Um murro daquele estoura baço, pâncreas, estoura tudo, velho. O murro de um homem normal é em torno de 80 quilos. Quando um homem arma a mão e mete com os ossos que ele tem, é 80 quilos de lapada. O Marquitácio era 180 quilos. Pô, meu amigo, era quase 4 sacos de cimento o Marquitácio. Era. Então o homem... eu mesmo fechei a mão e disse, agora eu vou. Posso ir? Disse, vá, rapaz. Pá! Levantou as pernas e bum! Bora, o próximo! E todo mundo, mandava
a gente pegava assim um pedaço de pau, ele vai acertar aqui, ó, no meio do bucho. A gente, posso acertar, velho? Aqui, ó, meio do bucho. Epa, o pau quebrava, velho, e ele não sentia dor. E ele levantava assim a camisa, não tava nem vermelho. Isso não é normal, velho, isso é bioquinese. Isso é transformação. Isso acontece também com drogas. A ver o cara drogado, meu amigo, você pode bater nele que ele não sente dor, não. Pode bater nele. A bioquinese também acontece com alguns vírus. O vírus da raiva é um deles. Quem contrai o vírus da raiva, antes de entrar em... Como é o nome? Quando o cara tá quase morrendo, como é o nome? Como é o nome? Em coma. Você pode pegar um pedaço de pau e bater, não sente não. Aqueles filmes de zumbi é parecido com o da raiva. Um cachorro com raiva, você tem que ter um facão bom para cortar a cabeça dele. Porque você pode bater no cachorro com raiva, ele nem late, ele late. Ele não faz, ai, não. Olha, ele fica anestesiado. E uma força descomunal. E quer morder o cara. Então, antigamente tinha muitos casos, hoje morre amarrado no hospital, né? Não tem cura mais não, mas o ozônio cura, viu? O ozônio cura, mas ninguém usou, ninguém diz nada, tudo bem. Quando o vírus toma conta do organismo da pessoa todo, você pode dar facada, pode dar murro, o cara tá dormente, ele quer morder você, ele quer arrancar você com as unhas, ele só para quando o sistema para. Olha, então é uma bioquinese, né? E quem é bioquinese maior? Porque a mãe, né? Algumas mulheres engravidam mentalmente. Elas querem tanto engravidar que elas engravidam mentalmente. Elas param de menstruar. A barriga cresce. O bico do peito. Eu tenho uma amiga que é doida para engravidar. Ela passou a dar leite, velho. Ela passou a dar leite, os bicos do peito dela começou a pingar, e ela correu para o médico não sabe o que é, mas ela é doida para ser mãe. Então ela imagina ser mãe, então ela já começou a produzir leite. Meu Deus do céu, o médico teve que passar hormônio para ela parar de produzir leite, que ela estava jorrando leite. E o que é isso, gente? Bioquineses. Porque não tem bebê dentro. Se tivesse, a gente dizia, não é o bioquinese, não é a transmutação, é uma gravidez mesmo. Tudo bem, tá entendendo? Mas ela não tinha bebê, até agora ela vai engravidar em nome de Jesus, ela teve que tomar hormônio para parar de dar leite. A imaginação transforma o corpo. Muito obrigado pelo comentário, Deus é fiel. Muito obrigado. Então, a imaginação transforma o corpo, rapaz. Ou seja... O cara com medo, os polos se fecham, a carne fica mais dura, a produção de adrenalina aumenta 10 vezes. Então, às vezes, o cara é bem lento, fica rápido. Quando o sangue esquenta, aí acontece. A bioquinese acontecia muito no mundo pré-diluviano, porque tinha muita gente entre anjos e homens, mulheres transaram com os anjos, tiveram mistos, e os mistos tinham muito bioquineses. Muito. Existe também alguns desenhos que faz isso. Tem um cara num desenho que ele cresce a mão e a mão fica gigantesca. Não somente no desenho. Se você pesquisar aí no Google, tem um cara aí que tem uma super mão. É só a mão mesmo. Ele tem uma super mão. A mão dele tem força de 30 mãos. Pode colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para você ver. Coloca aí. Quem achar, diga. Achei, pastor. A bioquinese. Faz crescer, faz diminuir. Ou seja, o nome certo é transmutação. A transmutação espiritual, demônios também podem fazer a pessoa se transmutar fisicamente. Primeiro o olho muda da pessoa. O olho não é mais da pessoa, é o olho do demônio. Isso é uma transmutação, é uma bioquinese. Homem que tem uma supermão, a mão dele é mais forte do mundo. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó. O homem que tem uma supermão mais forte do mundo provavelmente refere-se a Jeff Deber, conhecido como o Popeye humano, o famoso por ter desenvolvido descomunalmente suas mãos e braços. Ele é um competidor, um lutador.
é o homem que tem os braços mais fortes do mundo. Eita, olha aí, ó. Meu Deus. Ó, a mão do cara, olha a mão do cara. E olha a mão de um homem normal. Ó. Olha aqui, ó. Ó a mão. Tá vendo aí, ó? É quase 3 vezes mais forte do que uma mão normal. Olha o tamanho do dedo do cara. Sorte que ele não é método de próstata, né? Ó. A mão que está em cima é uma mão de um homem, tá? Mas parece a mão do menino. Mas não é só a mão, não. Esse braço dele, ele vai até o ombro e o peito dele. Ele é o homem mais forte do mundo. O braço dele é o mais forte do mundo. Olha ele aqui, ó. Ele parece um incrível Hulk, ó. Parece que a mão dele está inchada, né? Mas não está, não. É dele mesmo, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ele é um homem normal. Mas olha o tamanho da mão do cara. E olha que essa mão não é só inchada, não, tá? Essa mão dele é forte também, ó. Olha o tamanho da mão dele para um outro homem, ó. Tá vendo aí, ó? Olha o tamanho do dedo. Olha. É normal, 5 dedos. Olha aqui, ó. Ele teve uma mutação na mão. Isso vai, no final do tempo, vai acontecer muito. Porque o DNA dos gigantes vão ser repetido. O DNA dos gigantes vai ser repetido. E as pessoas vão lembrar do passado. Olha o tamanho da mão desse cara, velho. A mão dele é maior do que a cabeça dele. Ó. E como ele é competidor, essa mão, ela não é só uma mão. Ela é forte. Ela é muito forte. Ele ganha vários campeonatos. Os homens tentam derrubar. Olha só. Olha só. A mão embaixo, ó, normal. E a mão em cima. Tá vendo? Então, essa mutação, ela não acontece apenas... mas tem uma mulher também que tem isso, ó. Só que eu não sei, eu não estudei a história dela, né? Eu não sei se é forte que nem a do homem. Ó. Olha o tamanho dos braços dela. Olha o tamanho das mãos. A do homem eu estudei a história dele. É normal. Ou seja, ele... olha só. O cara levar um murro desse, já era. Pode falar com Nossa Senhora, Padre Cício. Ó o tamanho. Tá, pílula, velho. Ó. Tá vendo aí? Ele é um homem normal, tá vendo? Que as pernas dele é fina, o peitoral dele é mais ou menos. Agora a mão é uma mão como se fosse uma mão de gigante, ó. Interessante, né? Isso é de nascença, tá? Tá? Olha, então, esse assunto é um assunto muito interessante. É maravilhoso esse assunto. As mutações existem. Adão fazia transmutação. Adão queria virar num lobo, ele virava um lobo. A transmutação não é só do diabo. A pessoa diz, não, virar lobisomem é só do diabo. Não sei o que lá, não. Isso é uma técnica espiritual. Só que na maioria dos casos é feito pela magia negra. Então, se tiver alguma pergunta, eu dei informações privilegiadas, não dei? A aparência de Cristo era transmutante. Existia uma bioquinese em Cristo. É descrito pelas 3 cartas que tem lá em Roma. Um descreve Jesus moreno, outro descreve Jesus ruivo, outro descreve Jesus amarronzado. Quando Jesus apresentava para as pessoas, ele mudava de forma. Por isso que Judas teve que beijar Jesus. E os próprios discípulos não conheceram Jesus no caminho de Emaús. Olha, alquimistas usam a transmutação mediante a lua e mediante chá, reza. Por exemplo, talvez a gente não consiga se transformar num lobisomem, mas a gente pode ter a força de um lobisomem. O livro de São Pripri é especialista nisso.
ele faz transmutação direta. Lembre-se, a transmutação não é só de um homem para um animal, pode ser também de órgãos. Diminuir ou aumentar órgãos, ou a transmutação faz. Bem, no nosso corpo tem a transmutação diária, né? Diariamente existe transmutação no nosso corpo. A vida sexual é diretamente ligada à transmutação. Transformação, ok? Tem alguma pergunta, pessoal? Sobre transmutação. Já falei que houve a transmutação na Bíblia, né? A transmutação do rei Nabucodonosor, né? A bioquinésia. Agora, ninguém pegou ainda, tem um cara que todo mundo fala nele, mas ninguém lembrou dele agora. É Sansão. Sansão não era normal. E Davi também não. Sansão era um superdotado. Sansão era um homem que conseguia levantar 3 a 5 mil quilos. Não, mas porque era o Espírito Santo. Tudo bem, eu não estou dizendo que não era o Espírito Santo. Mas Sansão era pactuado, ele tinha um pacto do nazireado. Veja aí, pacto do nazireado, Joilson de Assis. Um homem não consegue levantar 3 mil quilos, a estrutura física, biofísica do homem não consegue. Aí existe uma grande discussão entre o teólogozão. Primeira discussão. O teólogozão diz, Sansão era forte toda hora, ou Sansão só era forte quando o Espírito Santo baixava nele? Aí eu pergunto para tu. Ei, teu nome é Ei? O que você acha? No seminário teológico houve tanta discussão sobre isso. Sansão sempre era forte ou ele virava forte? Aí um dizia, virava, outro dizia era forte, outro virava, outro era forte, virava, ele era forte. Porque todas as vezes que o Sansão matou 1000 homens, levantou o portão de 5 mil quilos nas costas, a Bíblia diz, então o Espírito Santo se movia em Sansão e ele ficava forte. Gostou de Sansão? Gostou? Gostou da dramatização? Sansão do Nordeste. Eita! Calma, Sansão, calma. Não vai muita força não, Sansão. Ave Maria. Olha. Thaís diz, eu acho que é quando o Espírito Santo de Deus baixava nele. Olha. Eu também acho isso, porque a maioria dos textos diz, e então prenderam Sansão. E levaram Sansão para a cidade. E no meio do caminho, enquanto eles amarravam Sansão em uma carroça, o Espírito de Deus baixou em Sansão. E Sansão começou... E pá! Começou a matar homem. E matou 1000 homens. Então havia uma transmutação. Ou bioquinese, como você queira dizer. A força de Sansão não era normal, gente. Como é que um homem daquele conseguia matar 1000 homens? 1000 caras com espada e tentando furar ele de todo jeito. Ele pem. Cada cabeçada de jumento que ele dava, os ossos voavam do cara. Era um superdotado. Mas a Bíblia também fala sobre Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. A Bíblia fala que Davi matava um urso na porrada e um leão com um murro. Então não era um homem normal. Você mata um leão na porrada, o leão tem força de 10 homens. E um urso? Só a mordida do urso é de 30 pitbulls. Você consegue? Então era um bioquinésio, era algo transmutante. E a Bíblia diz assim, que quando o Espírito de Deus baixava em Davi, Davi lutava, ele lutou tanto
que foi necessário os seus soldados soltar os dedos dele da espada, porque o dedo dele fundiu com a espada. Foi. Ele... E ele era rápido. Ele era baixinho, 1,60 m, 1,58 m, mas ele tinha tanta força que cada espadada que ele dava era uma cabeça que voava. Você acha que Davi era um homem normal? Era. Davi era um superdotado. Era aquela força que ele tinha, mas foi o Espírito Santo. Sim, eu não estou dizendo que não foi, mas que foi uma transmutação, foi. Aí tem um texto da Bíblia que ele diz: adestra a minha mão para a guerra, Senhor. E ele era invencível. 100, 200 homens pulavam em cima de Davi, ele derrubava tudinho. As carcaças de ferro, de bronze, a espada de Davi arrombava a carcaça com tudo. Era. Mas só que Davi tinha tanta força que a mão dele se fundiu com a espada. Que força, hein, gente? Que força. E ele não conseguia abrir a mão nem tirar a mão da espada. Aí ele chamou seus soldados, e os soldados derramaram azeite, e tentaram tirar um dedo, e tentaram tirar o outro. Foi aí onde soltou a mão de Davi da espada, depois dele matar uns 200, 300 homens com sua espada. Então havia uma transmutação. Olha, existe isso sim. O pensamento e a fé pode mudar qualquer coisa. Nós somos mutantes. Somos transmutantes. Ou seja, tudo vai do pensamento. Mente forte, corpo forte. Mente fraca, corpo fraco. Existem transmutações até no dia de hoje. Tem um cara aí na internet chamado Homem Gelo, que ele chega a ficar debaixo d'água em 10 graus abaixo de zero. Ele consegue passar um dia inteiro dentro de um congelador. Tudo começou de uma tempestade de neve. A casa dos pais dele foi invadida pela neve. E os pais morreram congelados. Mas quando a galera veio, encontraram os pais todos mortos. E ele vivo. A partir de então, os caras perceberam que ele não era normal. E ele nadava no rio 5, 10 graus abaixo de zero, abaixo do gelo do rio. E chegava a dormir dentro de uma panela cheia de gelo. E a pressão, nada dele muda. O corpo dele é normal. Você diz assim, é de carne. Mas você pode botar ele num congelador desse de carne, que ele nem congela e nem morre. O tanto de vitamina ômega 3 nele é muito alto. É como se fosse num peixe. Como é o nome? Bacalhau. Ele tem um pouquinho demais de ômega 3 no organismo dele. O sangue dele não congela. Isso não é normal, pastor. Ele sobreviveu porque era especial, sim. Ele sobreviveu. Você pode dar uma olhada aí na internet que você vê. Ele é um homem normal. Mas ele dorme dentro de um congelador. Isso é uma transmutação. E vou dizer mais, eu estou te mostrando informações privilegiadas que você não encontra na internet. Os homens estão fazendo isto. Pá! 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 Os homens estão atrás disso desde Adão e Eva. Sim, através de magia, de espíritos. Agora a ciempa, ela já é magia. Os chips que você usa no seu celular é feito de silício, é magia pura, feito com espelho. Daqui a pouco teremos Wolverine, teremos He-Man. He-Man sou eu, tá? Eu sou disfarçado de He-Man. Eu sou He-Man disfarçado de velho. E é? Nós encontramos história. Quem é Incrível Hulk? Transmutação. Aquele doutor Bender. É um bem fraquinho, coitado do doutor, não tem nem peito, nem bunda. Mas quando os caras começam a bater nele, ele... Eu gostava naquela hora que ele se transformava, né? Os caras, tome! Ele, parem, não me batam, pare! Coitado do bichinho. Aí quando os caras estão batendo nele, ele olha e faz...
o olho dele transforma. Aí o pé dele, o pé estoura o sapato, a calça rasga. Ai, meu pai, tem a mulher que era doida no Incrível Hulk, tá? Tem a mulher que era doida. Ele enche o pé, imagina. Aí ele inchava o pé, aí vai inchando os braços, e os caras, tome! Se levanta, ele só arranca a roupa de cima, não arranca as calças não. Os caras, socorro. Com o He-Man também acontece isso, né? Eu gosto dessa história, tá? A feiticeira que é linda. A feiticeira tem um borogodó com o He-Man, tá? Isso é fofoca. É fofoca, tá? A feiticeira é solteira, não tá fazendo nada. He-Man também é solteiro, né? Aí ela faz o poder mental, o esqueleto doido para pegar a feiticeira, raptar a feiticeira para pegar a energia vril dela. Aí ela é bonita, é linda. He-Man, socorro, aquele esqueleto mau safado está invadindo o castelo de Grayskull. A feiticeira está em perigo! Ai, socorro, estou tão fraquinha, vem me socorrer. Vem, He-Man. He-Man, aí levanta a espada, tem que levantar a espada, né? Levanta a espada e pelos poderes de Grayskull. Grayskull é caveira cinzenta. Eu tenho a força! He-Man. Eu assistia tanto He-Man. Ai, meu pai, vou identificar como He-Man. Aí o gatinho assim ou não? O gatinho, miau, miau, vira um monstro. Vamos acabar com o esqueleto. A feiticeira está pedindo help. E então ele monta no seu gato e sai correndo. Aí lá está o esqueleto. He-Man, essa feiticeira é minha. Eu preciso fazer um ritual de acasalamento para pegar a energia vril dela. Não! Solte a feiticeira, seu cara de caveira safado. E o bicho é saradão, né? Só tem a cara de caveira, mas é saradão. Você vai se arrepender, He-Man! Ataquem, He-Man! Ataquem, acabem com He-Man! Aí os caras, He-Man! No final, todos são felizes. A feiticeira é devolvida para o seu castelo de Grayskull e vai tomar um cafezinho que He-Man. Aí He-Man vai transformado ou destransformado? Eu não sei, eu acho que ele transforma e destransforma toda hora. He-Man, obrigado, He-Man. Que ela tá cansada, né, bichinha? Você aceita um cafezinho de bacalhau lá no castelo de Grayskull? Claro! Claro! Quando nós for tomar café, He-Man, você pode levantar sua espada e dizer, eu tenho uma força, eu fico toda arrepiada. É claro, feiticeira, é claro! Aí He-Man vai tomar... Eita, fuxico da pílula. Mas eles têm um borogodó, tá? He-Man é homem, feiticeira é mulher. Então por quê? Não, por que não? Não tô fazendo nada, você também, né? Aí, He-Man, eu sou feiticeira. Quando você estiver tomando café de bacalhau, você levanta a sua espada e diz assim, eu tenho a força. Eu fico tão assim, quando você fala isso. He-Man, é claro, eu levantarei minha espada e direi, eu tenho a força. Aí surge aquela musiquinha. Aí tem o gato. Ai, que metamorfose maravilhosa. Isso é como é o nome, bioquinésia. A sua bioquinésia é tão boa, He-Man. Tome bioquinésia. Olha. Ai, minha imaginação é muito grande. Os super-heróis. Olha. He-Man, esse cara de caveira safado, filho da puta, está tomando o castelo de Grayskull. Venha me salvar, He-Man. Eu vou salvar você, feiticeira. Pelos poderes... Eu achava tão bonito quando ele fala, eu vou fazer isso com Alcione. Alcione, chama eu.
Eu sou Chiquinho! Eu tenho a força! Tchan, tchan, ai, meus peitão. Olha, bioquinese pra tudo que é lado. Tome, bioquinésia! Eita! Vige! Você nunca ouviu falar de bioquinésia desse jeito, tá? Olha! Mas isso está na Bíblia, como eu lhe falei, está na história. Na história, né? Na história, qual é a história que tem bioquinésio? É Minos, o rei Minos. Não foi muito bioquinésio, não. O rei Minos, ele pediu para a esposa transar com um touro e teve um filho chamado Minotauro. Por isso o nome Rei Minos. Mas aí não é bioquinésia, não. Aí é um treco-treco mesmo, né? Deixa eu ver quem é que tinha mais bioquinésia. Mas lembre-se, o nome certo não seria bioquinésia, seria transmute ou transmutação, tá? Tem alguma pergunta? Chiquinho viaja na imaginação, Oh, meu pai. Minha mente é um gibi, não tem aquele? Eu lia muito gibi, eu tinha coleções de uns 300, 500 gibis, Toda semana minha mãe, Dona Marinette, ela comprava a feira e 3 gibi para mim. Eu adorava aqueles super-heróis e tal. Ai, meu pai, eu viajava. Eu deitava no sofá. Eu fazia meus próprios super-heróis. Chiquinho, herói. Se tá na briba, eu acredito. Érica Tibúcio. Priscila, Chiquinho, herói. Tem alguma pergunta? A história do rei Minos já não é muito bioquinésia. É uma transmutação assim entre raças. Isso acontecia muito no mundo pré-diluviano. O próprio rei pediu para a esposa transar com um boi, um touro. E ela engravidou do touro. E aí nasceu o filho dele chamado Minos. Daí vem o Minotauro. Como ele era muito brabo e violento, então ele construiu uma caverna. E criava o filho dele, Minos, ou Minotauro, dentro da caverna. E de vez em quando alguém fazia alguma raiva para ele, ele jogava dentro da caverna. A caverna tinha gás alucinógenos. Até hoje existe essa caverna, tá? Existem cavernas muito místicas no mundo. Entre elas, uma que tem na Rússia, que ninguém chega no fundo. Olha, a bolha maldita, né? Vamos falar sobre a bolha ou a baba? Que tem a baba maldita e a bolha maldita. Conta mais, pastor. A transmutação ou bioquinese acontece direto, né? Em nós. Acontece naturalmente, como a cor do nosso cabelo vai mudando, a gente vai ficando velho, né? Porque a força do nosso pensamento, ele foi diminuída muito depois do dilúvio. Até porque a gente ia fazer mais mal do que bem. Bastava uma raiva para a gente lascar uma pessoa. E depois os homens que viveram depois do dilúvio, eles propositadamente, eles fizeram isso. O flúor é uma das maneiras que você não desenvolve. Quem come, lava muita boca com flúor, o flúor hoje tem até na água mineral, velho. Acaba ficando muito manso, e além de muito manso, ele não tem poder mental. Poder mental, diminui. E outras coisas também diminuem, né? Então, é de propósito. É de propósito. Deixa eu ver mais. Pastor, recebi uma visita sua em sonho. Gratidão. Glória a Deus. Deus te abençoe, Ana Paula Madrado. Em nome de Jesus. Que haja bênção na sua vida. Dizem que a transmutação, ela acontece não somente com o pensamento. Ela acontece com sangue quente. Você com sangue frio é uma coisa. Você com sangue quente é outra. Por isso que nós somos imprevisíveis. A gente vê aquele cara leso, mas quando ele esquentar o sangue, ele pode virar um guerreiro, chamado DNA guerreiro. Então,
A transmutação existe todas as horas. Está na Bíblia, está na ciência. Eles querem dizer que é uma fantasia, uma teoriba. É na hora da raiva. É na hora da raiva. Inclusive vírus também. Por exemplo, quem é mordido de cachorro tem uma vida normal. Ele só vai ficar um pouco estressado na lua e quando tiver com sangue quente. Na época, há 30 anos atrás, né, tinha algumas pessoas mordidas de cachorro. E minha mãe dizia, cuidado com esse cara que ele é mordido de cachorro. Aí eu dizia, por quê, mãe? Porque se você fizer raiva a ele, ele vira um cachorro. Me virava mesmo. Virava. Era. Na normalidade ele... Só que quando você fazia raiva nele, rapaz, ele derrubava um tanque de guerra. Ele baba, os olhos ficam vermelhos que nem o cão. Um mordido de cachorro. Hoje não existe mais isso, mas há 30 e poucos anos existia. Eu já vi cara lutar com 5. Tudo com faca e ele só com um pedaço de pau. Derrubou os 5. Mas porque o cara era bom, não, ele era mordido do cachorro. O cara que é mordido do cachorro, no momento que o sangue esquenta, o vírus que está embutido, ele domina a mente da pessoa. E a pessoa vira um cachorro. A boca não cresce, os dentes também não, mas é o comportamento do cara, o cara vira um cachorro. Quando o cachorro morde, aí vai entrar baba e o vírus da raiva. E o vírus da raiva traz informações desde o Éden. Foi o vírus da raiva que provocou o dilúvio. Quem falou isso foi Joilson de Assis. O vírus da raiva provocou o dilúvio. Veja aí, foi uma transmutação. Os caras começaram a se matar. Eu conheço várias que foram mordidas por cachorro. Enfrenta até 3 homens, sim. E tanto mulher quanto homem. E ele morde mesmo. É uma tendência de morder mesmo, gente. É incrível. Eu já vi até mãe morder filho. Mãe mordida de cachorro. O filho faz raiva, ela vai lá. O menino, ai, mamãe! Aí depois ela fica mufina, ela fica por ali. Quantas mães eu conheci que mordeu o filho? Aí depois volta ao normal. Quando o sangue esfria, ai, meu filhinho, meu bichinho, ai, mamãe, essa era uma cachorra, morreu eu. Olha, tudo na frente dos nossos olhos e a gente não percebe tudo. Meu pai era um homem muito forte, não tinha medo de nada. Mas do mordido de cachorro ele tinha, porque ele dizia, ou a gente mata o desgraçado, ou ele mata nós. Então, deixa esse cara quieto, que ele é mordido do cachorro. Mas ele é uma vida normal, ele toma a sua bebida, ele anda, ele joga futebol, ele só não pode ter raiva. E a mordida do cachorro, ela antigamente usava muito as velhas usavam uma planta, que eu não sei que planta era aquela, mas outros usavam a hortelã da folha miúda. Eu tenho a hortelã da folha graúda aqui, ó. Mas era hortelã da folha miúda. Não pode. Também o mordido de cachorro não pode ser rejeitado pela mulher. Ele transforma também. Se a mulher rejeitar, ele sai quebrando tudo na porrada. Ela não me quer. Incrível, gente. Eu não tô. É uma coisa. Pergunta a sua mãe, pergunta ao seu avô. O vírus da raiva foi quem destruiu o mundo pré-diluviano. Foi o primeiro pastor a falar sobre isso. É bom que os vídeos têm data. Eu disse e provei na Bíblia que quem destruiu o mundo pré-diluviano foi o vírus da raiva. E quem vai destruir nós lá na frente, a humanidade, é o vírus da raiva também. Eu já vi o vírus da raiva, é um espírito. Olha, não pode ser contrariado. Não pode. Aí a pessoa diz, não, porque o bichinho tem síndrome da baixa da égua, síndrome do cagar. Não, foi mordido. Eu conheço várias pessoas assim. Na normalidade ele trabalha, agora não contradiga. Não contradiga. Até para fazer uma mudança, se você levar uma pessoa mordida de cachorro e o móvel não conseguir passar na porta, ele quebra o móvel.
pá, pá, pá. Ele não consegue se controlar. A baba transmite o vírus. Isso já é coisa colocada na pessoa, entendeu? Isso é de propósito. A de hoje já é de propósito. Eles vão transformar nosso DNA. É só questão de tempo. No mundo pré-diluviano não foi assim? Hoje a gente come mamão sem semente, uva sem semente, é tudo para transformar. Pastor, o dilúvio não aconteceu porque assim. E sabe o que é que os anjos... Isso foi uma chanha que a pimba dos anjos trouxeram para os homens. Tome! É isso aí. Pode olhar. Passou para as mulheres. Aí a Bíblia fala, nasceu homens raivosos. Nós não era essa pilha de raiva que nós somos hoje, não. A gente era controlado, velho. Foi uns caras que trouxeram chanha lá do planeta Júpiter, Marte, alguma coisa. Passaram para as mulheres passaram para os filhos. Muita treta, muita gente brigando no trânsito, muita gente querendo matar outro. Olha, sim. Depois da abelhada. Sim, a raiva está descomunal. Descomunal. Eu estava até vendo uma briga de trânsito. O cara bateu na traseira da moto, nem feriu nem o motoqueiro, nem feriu o carro. Saíram os dois, trocaram murro, tome murro. O motoqueiro toma no cara, o cara toma no motoqueiro. Aí cansaram de brigar. Aí um chamou outro, filho da puta. Ele olhou, não tinha nem arranhado o para-choque. O motoqueiro montou na moto e foi embora. Aí ele entrou no carro e foi embora. Depois de tanto murro. Olha, e se os caras tivessem com arma, hein? Não feriu a moto porque bateu no pneu da moto. Não feriu o carro porque o pneu não feriu nem o para-choque do carro. Aí saiu os dois. Os dois foram na porrada. Na porrada, o coroa tome no motoqueiro, o motoqueiro tome nele, tome essa agarrada e tá. Cansaram, velho. Eita, Jesus, alguém vai puxar a faca aí. Aí pá, e outro pá. E ninguém nem ligou. Os caras passavam e ninguém parou o carro pra nada. Aí depois que eles cansaram, aí um chamou filho da pu, outro filho da pu. Aí o cara foi lá olhar, aí viu que não tinha ferido o para-choque dele, do carro branco. O motoqueiro olhou e disse que não feriu. O motoqueiro se sentou na moto, botou o capacete e foi embora. Ele entrou dentro do carro e foi embora. Que danado foi isso, velho? Eu fiquei encucado com esse vídeo. Olha. Eita, Jesus. Então, olha, eu vou dizer para você. Bem, eu não gosto muito dessas revelações caóticas, não. Mas quem vai acabar o mundo é o vírus da raiva. Isso eu disse há mais de 8 anos atrás. Tem vídeo meu aí de 5, 6 anos eu dizendo o vírus da raiva é um espírito. É vírus, mas é espírito. E os vírus são espíritos. Olha as datas, olha eu falando. Porque eu tive uma viagem astral e percebi que o mundo se acabou por causa desse vírus. Esse vírus não é do homem. Esse vírus, ele veio através de anjos. É um tipo de uma chanha, de uma cândida angelical. Mas ele controla a mente da pessoa. E ele é feio, ele gosta de escuridão. Quando eu vi ele no monte, velho, ele estava dentro de um quarto escuro, olhando assim, ó. Ele é um gordão, um gordão. Parecido com um tapuru, um negócio assim. Aí eu disse, quem é esse cara? Aí a voz falou, é o vírus da raiva. E o vírus da raiva afirma, Joilson de Assis, eu assino embaixo. O vírus da raiva é um espírito. E ele vai atacar. Eles vão distribuir isso para todo mundo e a turma vai se acabar assim. O homem vai odiar a mulher vai odiar o homem, que todo mundo vai se odiar. E ele é calado. Ele não fala nada e ele gosta de escuridão. Ele odeia sol. Odeia sol. Seria por isso que os homens hoje estão proibindo o sol?
Por que ele odeia sol? Porque ele é um espírito. E o sol atrapalha ele. Olha. E aí a população está mais raiventa. E tem um vídeo nosso chamado Apocalipse de Noé. Apocalipse zumbi de Noé. Assista. Quem é que vai anotar aí? Apocalipse zumbi de Noé. Aí eu vou falando, falo na Bíblia, falo na história, vou mostrando. Deus teve que destruir a humanidade, porque a humanidade estava se comendo viva. E a Bíblia fala que foi por causa dos anjos, porque nasceram homens raivosos. Eles viviam sobre raiva, sobre ira. Depois que as mulheres transaram com os anjos. Isso foi parte de DNA, alguma coisa que os anjos trouxeram. Mas é bem isso, pastor. Querem brigar por bobagem. Quer brigar, quer partir para cima. Então você dá uma olhadinha aí, tá? Apocalipse. Quem é que vai escrever aí para ninguém esquecer? Apocalipse zumbi de Noé. Apocalipse zumbi de Noé. Aí Deus teve, porque Deus, ele não tem prazer de condenar o homem. Se Deus quisesse condenar nós, já tinha condenado, já tinha acabado com essa putaria toda. Deus não tem prazer de acabar com o homem, porque é a criatura que ele criou. Sim, obrigado, Cláudia. Apocalipse zumbi de Noé, Joilson de Assis. Olha o título, Apocalipse zumbi de Noé. Deus teve que dar um reset, porque os homens estavam se comendo vivos. A ira era muito grande, os caras viviam só para matar, para destruir, para tomar a terra dos outros. Então, infelizmente, Deus teve que resetar e começar tudo em Noé, novamente. Mas mesmo assim, o DNA, ele colocou um bloqueio em Noé, tem um bloqueio, né? O Noé tinha um treco-treco na genitária dele, ele era um autogênesis, ele foi filho só de mulher, não foi filho de homem. Aí ele fez o reset. Aí vivemos mais ou menos em paz. Mas pode ver que todo ditador, que todo rei, olha as nações hoje, tudo mata com força. É cena sinistra, né, pastor? Tensa de viver. Então, o que aconteceu? Os anjos até transavam com as mulheres, tal, existia troca de casar, essas coisas. Mas quando os anjos começaram a criar uma nova raça, eles decidiram, 144 anjos decidiram fazer uma nova raça, eles criaram uma nova raça. Porém, eles criaram um vírus novo. E esse vírus se espalhou entre os homens. E a Bíblia diz que foi tão grande, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então a coisa foi feia, velho. Não foi uma raivinha assim, eu tô com raiva de você, tá? Tá? E esse vírus vai voltar agora no final do tempo e vai voltar com força total. Apocalipse zumbi, Joilson de Assis. Assista, por favor. Tem informações privilegiadas. E comecei a pesquisar sobre um povo que, ao chegar aos 40 anos, eles matavam e morriam. Eu comecei a... porque o anjo tinha dito para mim que a briga desse povo vai ser até o final do tempo, porque as carnes deles se odeiam. Aí eu disse, eu vou pesquisar esse povo. E aí eu fui pesquisar na França, e eu pesquisei em outros países. Aí encontrei um cara que a França deu tudo para ele. Deu salário, deu táxi, deu empréstimo, deu casa, deu a pensão. A mulher dele era francesa, os filhos deles eram mistura de francês com ele. E quando ele chegou em 42 anos, ele estava na parada de táxi, ouvindo a musguinha, o ar-condicionado do táxi. As câmeras filmaram.
Aí eu fui, Virgem Maria. E ele... Ó, mulher bonita, dinheiro, táxi, trabalho, bucho cheio, rabo cheio. O que esse homem queria mais? Mas quando chegou em 42 anos, ele estava dentro do seu táxi. Ligou o táxi. Jogou no ponto de ônibus lotado de gente, velho. Ele pegou o táxi. Pum! Olha, mas não foi só isso que me chamou a atenção. Ele jogou o carro dele em cima das mulheres, dos homens, e os caras ficaram embaixo do táxi. E ele... Aí quando ele viu que tinha atropelado um bocado de gente, e as pessoas não tinham morrido, ele pegou um facão de 1 metro e saiu cortando a cabeça do povo. E eu assistindo a cena e fiquei... Meu pai do céu, tá endemoniado. E aí tinha um guarda armado com uma pistola 9mm perto. O guarda olhou e ele... cortando a cabeça dos caras que estavam debaixo do carro para morrer logo. Aí o guarda chegou e disse... Ei! Pá! Para aí! Pá! Deu 2 tiros nele. Pá! Pá! Avançou para cima do guarda. Avançou com 2 tiros de 9mm no peito. E com o facão, aí o guarda, tome umas pitombas pra você. Pá, pá, pá. 4, 5 tiros, velho. Aí ele caiu. 5 tiros de 9mm. Pistola. Aí ele caiu com o facão na mão. Aí o guarda... E as pessoas lá com metade da cabeça cortada, outra sangrando. E ele lá. Pronto, aí o guarda pensou que ele já tinha morrido. E as câmeras filmando. Aí o guarda foi se aproximando para tomar o facão dele, né? Foi se aproximando. Pelezinha nova, não morava num deserto. Olha, mulher bonita, mulher francesa, tudo, ó. Aí ele foi se aproximando. O guarda, né? Quando o guarda se aproximou, gente, ele com 3 tiros de 9mm no peito, ele levanta. Parecia os mortos-vivos. O guarda, tome, velho. Pá, 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 pá. Descarregou 9 tiros nele. Aí foi aonde ele pendeu, caiu, morreu. Ainda ficou balançando o facão, o peste, a desgraça. Ainda ficou balançando o facão ainda. Morre, miserável, vai para o inferno. Mas, olha, ele morreu, claro, né? Quase 9 tiros de 9mm. Meu Deus do céu. Esse cara não estava normal. Esse cara não... Ou ele estava tremendamente endemoniado, ou era envirazado. Ele estava envirazado. Ele estava com o vírus da raiva. E o espírito, o vírus da raiva, é um espírito. E eu assisti, meu amigo, eu me levantei e disse, mas Jesus, tenha misericórdia. E as pessoas, socorro, socorro. E ele matando as pessoas. Pessoas que nunca fizeram mal a ele em nada. Em nada. O que essas pessoas do ponto do ônibus tinham feito com ele, nem conhecia ele? E o fato também dele levar vários tiros e não morrer, mostrava que ele estava dormente. Eu disse, oxê, característica do vírus da raiva. Eu fiz, Virgem Maria. E por que a idade de 42 anos? Eu fui procurar, a idade de 42 anos é 50. É a idade onde a imunidade cai. E os grandes homens bombas e tal, vem mais ou menos nessa idade, de 42 a 50 anos. Eita! Eita! Olha! O guarda foi um herói porque ele ia matar muita gente. Enquanto alguém não parasse ele ali, ele tava... Mas que foi que deu nesse cara, velho? Espírito mal baixou nele. Ou estava dentro dele. E a imunidade baixou. E aí ele manifestou uma raiva, talvez uma contradição, e resolveu se vingar na primeira pessoa que viu.
Aí eu comecei a ver os casos que minha mãe contava, que minha avó contava, do cara que a polícia foi pegar, o cara tava com vírus da raiva, o cara se agarrou com o policial, tomou a arma do policial e deu uns 10 tiros no policial. O outro atirando nele, ele atirando no policial. O outro policial, pá, e ele... Enquanto o sistema não parou, quando o sistema para, aí pronto. Aí... Então morreu o policial e o doido velho do cachorro. Olha! E igual o endemoniado da passagem bíblica, né, pastor? O endemoniado gadareno. Era. Já o endemoniado gadareno era uma legião provocada pelo vírus do porco, que também tem essa parte. O filme Um Dia de Fúria. Tem um filme que fala sobre isso, né? O Dia de Fúria. Mas não é normal, todo mundo tem fúria. Você quebra um prato, quebra uma xícara, mas quebrar tudo e matar as outras pessoas, que não tem nada a ver, é um vírus, é um espírito chamado raiva. Aí veja aí, Apocalipse zumbi de Noé. E Chiquinho disse que Deus teve que resetar. Deus não queria resetar ninguém, não. Nós era de 3 metros de altura, nós era forte, vivia 1000 anos. Hoje o cara chega a 100 anos cagando nas calças, se chegar. Então foi muito... Porque os filhos de Eva têm que descer, todos eles têm que descer. Senão Deus já tinha acabado com tudo. Fica descontrolado. Esse cara da França, eu vi, o cara metia bala nele que o corpo dele levantava. E ele não soltava o facão. E ele avançou para cima do policial, o policial toma-lhe tiro. E mesmo com o sistema parando, no vídeo eu vi ele mexendo a mão assim. Isso é uma chanha dos anjos, que veio e transou com as mulheres, passou para a mulher, passou para toda a geração. Por isso que a Bíblia fala, toda a carne se contaminou. Contaminou com o quê? Pecado, bateram punheta. Não, que coisa mais fraca, velho. Toda a carne bateu punheta. Não foi uma coisinha assim, não. Viram a revista de mulher nua lá na borracharia. Não, isso foi forte. Porque esse vírus da raiva, você acertou, ele mexe com a adrenalina, ele dá uma descarga de adrenalina tão grande, que o cara não sente nem bala. Olha. E aí eu criei esse vídeo, Apocalipse zumbi. Eles têm que baixar a imunidade. Eles têm que baixar a imunidade com alimentação, com abelha, com tudo. Quando ele baixa a imunidade, esse vírus pega. É como herpes. Tem gente que tem herpes desde 12, 15 anos. Só vai se manifestar com 42, 45 e começa a ter a herpes. Não é que começa, é porque ela já estava. Então, assim, é uma descarga muito grande de adrenalina misturada com raiva. E isso torna a pessoa um monstro. Não é à toa que tem tanto filme sobre zumbi. Existem mais de 30 filmes sobre zumbi. Cachorro zumbi, animais zumbi, abelha zumbi, homem zumbi. Porque eles sabem disso, que existe algo que os homens estão mexendo e que vai lascar nós. Vamos desenterrar gigantes, que esses gigantes, aparentemente, eles são normais, mas são filhos de anjos. E eles têm, no meio das pernas dele, esse vírus. Entendeu? Então vamos ressuscitar esses caras. E aí, quando o bicho pegar, aí haverá um outro apocalipse zumbi. E agora só que dessa vez é o último, né? É o último. Quem está segurando tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Não é pastor, não é ninguém, não. A Bíblia fala que o espírito do anticristo, que é um espírito, quem segura é o Espírito Santo. Os vermes dominam a mente da pessoa. Veja aí um outro vídeo. Os vermes dominam a mente do humana. Você sabia que quase 30% a 40% das esquizofrenia vem do vírus do gato? Dê o Google. Como é o nome do vírus do gato? É o verme do gato?
Hã? A gente pensava que o verme do gato era só um verme que dava no ânus. Que o verme do gato ele dá no ânus. Da pessoa e do gato. Mas o verme do gato ele é atribuído pela ciência. 30, 40% dos casos de esquizofrenia vem do gato. Mas por quê? Todo mundo sempre teve gato e nunca teve nada. É a nossa imunidade. Toxoplasmose. Ela gera displasia. E chega mais, tá? Eu conheci até meninos e crianças miando que nem gato. Não! Isso já é um domínio da toxoplasmose. Mas depois, se a imunidade subir, aí ela volta ao normal. O bom é viver e aprender enquanto vive, né? Veja aí, dê um Google aí, e você vai ver uma porcentagem dada pelos cientistas de 30% da esquizofrenia causada pela toxoplasmose. Eu tenho gatos. Eu sei disso. Mas por que não dava antigamente? Porque a imunidade da gente antigamente era muito alta. Mas a imunidade hoje, tudo vem para UD. O que é UD? É uma palavra grega. Tudo vem para UD a imunidade. Porque se diminui a imunidade da pessoa, diminui a vida. Então, tem algumas pessoas que querem diminuir a vida. Não, eu não posso garantir isso, mas muitos espíritos são vermes e muitos vermes são espíritos. O da raiva, eu vi ele, tá? Eu posso dizer que eu vi. Você acredita ou não, mas eu vi. É um espírito. E é exatamente quando eu estava pesquisando sobre isso, querendo achar onde o gato está piando, foi onde o galo está piando, foi onde eu encontrei essas respostas. E quando eu encontrei essa resposta, eu vi ele. Tá? Por isso que os judeus não comiam sem lavar as mãos e os pés. Não é verdade? E por isso que o faraó, ele tinha tanto medo de verme. Tanto medo. Você não falava com o faraó a não ser de 7 ou 5 metros de distância. E você tinha que raspar todo o seu corpo. Até a bunda você tem que raspar para falar com o faraó. Está na Bíblia que José teve que se raspar para falar com o faraó. Ele tinha que se raspar e tomar 7 banhos para falar com o faraó. O faraó tinha medo de vírus. Porque faraoba, ele dizia que os vírus dominam a mente da pessoa e domina. Manda o cara comer merda, manda o cara comer terra e o cara come. É um vírus que tem muito em gato, mas não tem só nos gatos. Tem verdura mal lavada. Quem acaba com esse vírus é o ozônio. Compra uma máquina de ozônio, custa R$200, acaba com toda a toxoplasmose. A toxoplasmose explode, faz... Ele ataca o olho e ataca o cérebro. Ataca o olho também. Não estou dizendo que é toda esquizofrenia. Quem está falando é a ciência. Dê o Google aí. Você faça a pergunta ao Google. Toxoplasmose produz loucura? Sim. A chanha produz loucura. Aquilo que o cara fica vazando deixou o maior jogador de futebol do Brasil doido. Como é o nome? Que o cara levava injeção, que ficava vazando pelo nariz, pelo ouvido. Como é o nome? É uma doença venérea. Veio do cachorro. Alguém transou com o cachorro e pegou a doença do cachorro. Que fica vazando um pus. Como é o nome dessa doença, gente? A penicilina acabou com essa doença. Antigamente era um chá que uma velha fazia com jaramataia. Jaramataia. As índias faziam com jaramataia. É uma planta que é ótima para mulher. Mulher que tem problema no útero, sangramento. Jaramataia. Que pena. Eu conheço muitas mulheres que têm problema no útero. Eu sou doido para mandar jaramataia para ela, mas não pode, né? Eu vou pensar que é maconha, né? O maior jogador
de futebol do Brasil morreu por causa dessa doença. Como é o nome? Quem é que vai me dizer? Vai me lembrar. Ela gera um escorrimento. Que é curada com penicilina. Se subir para a cabeça, o presidente da Paraíba pegou isso. E quem salvou ele foi uma índia. Mas ele ficou meio... Como é o nome, gente? Na época era o pavor dos homens. Deixa eu ver aqui no Google. Jaramataia. Gonorreia. Gonorreia. A gonorreia vem do cachorro. Tem várias doenças que vêm dos animais. Os caras pegando os animais, né? Alguém transou com um cachorro e pegou gonorreia. A maioria dos cachorros tem gonorreia. Só que a gonorreia ela sobe. As infecções sobem. Se for pro coração, o cara morre do coração. Se for pra cabeça, morre doido. Então já houve até gente importante que teve inflamação de próstata, não tratou e subiu pro coração, o coração parou. As infecções elas mudam de lugar. Elas não ficam num canto só, não. E se ela emigrar para um órgão como o coração, buf. No caso desse cara aí, tem um sífilis, mas o sífilis ele é mais na pele, é por dentro, mas a gonorreia ela produz um líquido. Um líquido branco como a cândida. Só que a cândida é menos agressiva. Por isso o nome cândida, branco, líquido branco. E aí a gonorreia ela parou de matar pessoas com a penicilina. Penicilina acaba com a gonorreia. Mas os índios usavam jaramataia. Aí teve um grande político da minha região que ele pegou... qual foi o país que ele pegou? Ele pegou essa gonorreia, né, de uma Índia, lá de um país aí, Bolívia, Peru. Ele era do exército, era coronel do exército. E aí ele voltou, o exército desenganou ele, aí ele voltou para morrer, a família rica, poderosa, muito poderosa, na minha região e no Brasil. Aí tinha uma índia aqui, da minha região, que ele estava sangrando, ele estava botando esse líquido pelo nariz, pelo ouvido, subiu para a cabeça. Aí os médicos disseram, já era, leva para casa para morrer. Aí trouxeram ele de navio, deixaram em casa. Aí a mãe dele tinha uma índia que ajudava ela. Aí a índia disse, tem uma índia na nossa tribo que pode ajudar. Aí ele foi buscar, aí trouxeram a índia velha olhou e disse, ih. Aí é o seguinte, eu vou fazer, agora eu não garanto que escapa não. Mas se ele escapar, ele vai ficar meio... E a maior guerra do Brasil foi por causa disso. Foi. E aí, trouxeram a Índia pegou várias plantas, entre elas a jaramataia. A jaramataia, se a mulher tiver problema no útero, o útero sangrando, o útero está quase sendo perdido, pode tomar jaramataia. Eu tenho ela aqui em casa. Eu nunca tomei ela não, mas eu acho que é uma planta santa, aí eu deixei ela aqui em casa. Cura qualquer coisa. Ela é uma planta que os índios antigos usavam. Então essa índia fez lá um caldeirão, botou o mesmo de coisa, entre elas a jaramataia, e disse, bota na boca dele. E ele vazando pelo ouvido e vazando pelo nariz. Como aquele jogador de futebol, o maior jogador de futebol do Brasil, morreu disso. Ele morreu no hospital psiquiátrico, sangrando, colocando um pus pelo nariz e pelo ouvido. Subiu. Da genitária, subiu para a cabeça. Qualquer coisa pode subir, sabia? Infecção no útero pode subir, ou qualquer outra infecção. No dedo do pé. Então, a Índia começou a colocar e ele começou a recuperar. O pus parou de vazar. E a senhorinha lá, poderosa, que era uma família muito poderosa no Brasil inteiro. E ficou muito grata, e o cara ficou bom, foi. Só que ele ficou meio... Aí existiu um império.
O império da família dominava tudo, essa família dominava tudo. Inclusive parte do Brasil. Quando o Grandão ele foi ser representante do Brasil em outro país, aí surgiu a vaga de presidente da nossa região, que na época os governadores eram chamados de presidenta. Era. Aí o cara lá no outro país resolveu botar ele. Aí o cara do Rio Grande do Norte disse, não bote não, vai acabar com o nome da família. Ele é meio assim, tudo bem, como é que... Era, mas era normal, né? Aí botaram ele como juiz federal. Aí o rapaz deixa ele como juiz federal. Não traz ele para ser político, não. O cara do Rio Grande do Norte tem uma carta. Não bota não, que ele é meio nerostento. Nerostento é aquela pessoa que na lua corre, né? Aí botaram. Botaram ele no poder. A família toda boa, maravilhosa a família. Mas só que ele, em 2 anos ele acabou com tudo. Em 2 anos ele acabou com tudo. Ele aumentou os impostos 200, 300 vezes. Ele começou a brigar com tudo que é coronel. Começou a fazer guerra, comprar arma. Olha! E aí ele começou a enfrentar. E tome guerra. Aí a nossa região entrou em guerra. A parte do sul entrou em guerra com a parte do norte. Foi bala, bala, bala. Tem até uma história engraçada que ele resolveu enfrentar um coronel. E ele foi no Recife, comprou um caminhão de bomba, dinamite. E comprou revólver 38, antigamente era de rico, né? Comprou um bocado de revólver, espingarda, tudo. Aí disse, vamos matar o coronel. Só que daqui pro coronel é 6 horas de carro. E naqueles carros Ford, antigamente, era 3, 4, 5 dias, no mínimo, né? Sem a estrada ruim e tal. Aí ele contratou um bruxo de 2 metros de altura. E esse bruxo, ele foi contratado para profetizar contra o coronel. Olha, pesquisa no Google que você vai saber quem é o jogador. Ele foi o maior jogador do Brasil, morreu de gonorreia. Ele morreu louco, no hospital psiquiátrico. Aí, resultado, a Jaramataia, no começo ela consegue segurar esse negócio. Mas agora tem a penicilina resolve tudo. A penicilina é o melhor remédio, né? Aí o bruxão de 2,10 metros, o bichão grandão, aí eles, vamos destruir o coronel do interior. Só que o povo do interior aqui é mais brabo do que o pessoal da capital. Aí ele pegou aí, o nome antigamente, soldado era chamado de macaco. Aí pegou aí uns 200, 300 macacos, armou tudinho, pegou um caminhão cheio de bomba. Bora, vamos destruir o coronel, bora! Agora o coronel vai correr, vai cagar de medo. Aí os babão correm na frente, né? Coronel. O coronel era de uma cidade chamada Princesa, linda, maravilhosa essa cidade, Princesa. Coronel, o presidente do estado contratou um bocado de homem para vir matar o senhor aqui na cidade de Princesa. O coronel, eu fui na casa do coronel, me arrepiei tudinho, eu me deitei lá na casa do coronel, foi. Ele vem com um caminhão cheio de dinamite, vem com arma 38, pistola, e ele vem com uns 300 homens para enfrentar o senhor. Tem mais. E ele contratou um bruxo, que é um bichão de 2 metros de altura, que vem profetizando que vai acabar com sua raça. Ele está onde? Ele já vem perto da Serra Branca. Perto daí onde Ariano Suassuna morava, aquelas pedras de Ariano Suassuna. Vamos fazer o seguinte, não vamos deixar ele vir aqui não, que é muito longe. Vamos encontrar ele no caminho para ele matar nós logo. Bora? Bora! Eu vou tomar meu café, viu? Aí tem um bruxo, Tem. Como é? A Pedra do Reino, o nome é Pedra do Reino, que é um caminho que eu passei várias vezes.
É pedra de um lado e pedra do outro, tudo bicudo assim pra cima. Após nós vai encontrar ela na Pedra do Reino. Aquelas pedras que a Ariano Suassuna fala. Oxe, eu tô doidinho pra encontrar. Vem o chefe da polícia, vem da capital. Capital, Nossa Senhora das Nevas. Vem muito homem, tudinho, vem tudo armado, até os dentes. Oba, vai ser maravilhoso. Ou nós morre, vai pro céu, ou eles morrem, vai pro céu. Vamos embora, né? Bora! Vou tomar meu café, tá? Coronelzão se levantou. E o bruxo? Iremos destruir o coronel! Iremos acabar com ele! O coronel irá para o inferno! Vamos! Os espíritos das Chucaveiras nos darão o coronel em nossas mãos! E o bruxo segurava uma caveira em cima do caminhão de dinamite, ó. Olha! E a turma, vamos destruir. O presidente era meio doido da cabeça. Esse cara da gonorreia. Ele criou o maior conflito do Brasil. Começou aqui. Um dos maiores conflitos do Brasil começou aqui. E começou nessa cena aí. E a Pedra do Reino de Ariano Suassuna estava no meio. Aí o coronel pegou o cavalo. Bora, cabras! Vamos morrer! E vamos tudo pro inferno. Bora! Os cabras estão doidos para morrer. Eita, será que eles têm coragem de me matar? Bora, embora! Dê um beijo na mulher e despeça dela, que a gente não sabe se volta. Que os homens mandaram muitos homens para nós da polícia. Aí se esconderam lá na Pedra do Reino. Se você um dia for na Pedra do Reino, é um verdadeiro labirinto. E no meio sempre passou a estrada no meio. Aí a turma da polícia, bora! Vamos destruir o coronel da cidade de Princesa Isabel! Vamos esmagá-lo com a nossa mão! E os caras, bora! E o bruxo em cima do caminhão de dinamite. E uns 5 mil quilos de dinamite que eles iam explodir tudo, velho. E os caras tudo armado, com arma de repetição. Olha! Lá vinha, tá? Aí os caras, coronel, lá vem os macacos. Cadê? Aí a poeira do fó, velho. Ele vem com um fó, um bocado de jipe e um bocado de cavalo. Eita, tá um bocado de homem, né? Tá com muito homem, vice. Vamos ver se ele é macho mesmo. Se eles tiverem 3 ovos, ele ganha de nós. Deixa ele se aproximar mais, tá? Tá certo, coronel. Manda os cabras se esconder nas pedras do Ariano Suassuna, na Pedra do Reino. Aí os caras, esconde cabra! Enfrentar o exército do presidente, meu doido da cabeça! Olha, vem o bruxo em cima. Os Chucaveiras, os espíritos do inferno, nos dará a cabeça do coronel. Olha, eles pensavam que o coronel ia se esconder com medo, ao contrário, o coronel foi em encontro. Olha, e os caras tudo, tinha os pobrezinhos que tem sempre um leso que só vai sofrer na vida, né? Já tava tudo assado com a hemorroia de pé. Aí tinha os caras, os coronel tudo de cavalo, aí tinha os caras mais ricos, que era de jipe. E tinha um fó velho daquele que o cara dava manivelada nele. O fó velho cheio de granada, de bomba, dinamite. Coronel, ele tá chegando, coronel. Deixa ele chegar mais. Cabra, quem dá o primeiro tiro sou eu, vice. Coronel, é muito macho. É muito macho. Mas não é mais macho que eu, não. Nós vai mandar tudo pro inferno. Eita pílula, velho! Coronel brabo da molesta dos cachorros? Era. E eu quero ver esse cara frente a frente. Eu, meu focinho com o meu focinho dele. Olha! Aí os caras... Aí o bruxo em cima. Os espíritos lhe darão o coronel em nossa mão! O coronel... Vai, espírito, pro inferno, vai sair na bala. Meu amigo, o coronel apontou, o jagunço tudo. E aí começou a passar policial, uma Pedra do Reino, um labirinto de pedra. E os policiais passando, nem perceberam, os coitados, ó. Aí lá vem um caminhãozão. E o bruxão em cima. E tinha gente, Ave Maria, esse bruxo é demais, o coronel. Fogo! E pá! No peito do bruxo. Tipo, pá! O bruxo.
em cima do caminhão. Fogo, cabras! Foi tanto fogo, meu amigo. Os policiais não sabiam nem de onde vinham os tiros. Eita, o coronel... Eles esperavam o coronel lá na cidade, Princesa Isabel. Mas o coronel disse, não, eu não vou deixar eles virem aqui, não. Nós vai encontrar ele no caminho para dar um beijo na boca dele e chupar a língua dele. Bora! Aí, meu amigo, foi bala, choveu bala. Era policial caindo para tudo que era canto. E de repente, e o bruxão lá caído em cima do caminhão com a lona. Ó, de repente, Tili! Eita pílula, véi! Que explosão do inferno, meu irmão! Foi pedaço de gente pra tudo que era canto. O caminhão cheio de dinamite explodiu, véi! Levou meio mundo de gente. O jagunço se abaixa. Levou pedra. Levou... O bruxo não acharam mais nunca. O bruxo foi direto pro inferno. Caiu num buraco de formiga. Meu amigo, a explosão foi tão grande, que os soldados da polícia que escaparam ficaram doidos. Ficaram... Aí o coronel... Que danado... Porque o coronel não sabia que era um caminhão de dinamite, não. O coronel pensava que era um caminhão de comida, alguma coisa pra guerra. Mas olha só, era tanta bala, meu amigo, que eu acho que uma bala pegou e... Bom! Foi encontrado gente a 300 metros de distância. Só a metade. Olha! Eita! Quando o coronel se levantou, oxe, a turma da polícia toda estava morta. E tinha uns caras lá que estavam... O barulho foi muito grande. E eles ficaram doidos da cabeça. Aí os caras diziam, ó, coronel, encontramos esse soldado aqui da polícia doido. Aí o coronel disse, como é teu nome? Dê comida pra ele, dê banho nele pra ver se ele torna. Aí levaram os policial, deram banho, deram comida, tá entendendo? Alguns que queriam reagir ainda, tipo, pá, vá pro inferno. Mas os caras que ficaram doidos, eles cuidaram. E depois mandaram, vá pra capital, vá, que eu não vou gastar bala com você, não. Porque ficou uns caras no meio da fumaça, assim, voando, né? O barulho, sei lá, que danado foi. O bruxo ninguém encontrou, não. E aí, meu amigo, o advogado desse coronel deu 2 tiros na boca do presidente, foi. E isso se repetiu 2 vezes já na região. 2 vezes aconteceu. Aí começou a revolução. A revolução partiu para o Brasil inteiro. Interessante, né? É interessante. Então existe um vírus que é um espírito chamado raiva. E ele domina a mente humana. Ele é um espírito. E de origem angelical. Tá? Então tá bem explicado? A gente começou a falar sobre o quê? Transmutação, né? Transmutação. O nome do jogador não vou dizer, tá? Por favor, mas você pesquisando você acha. Pesquisando você vai achar, né? Mas aí esses casos não acontecem mais hoje porque tem a penicilina. Mas antigamente se curava com jaramataia. Mas as pessoas ainda ficavam meio... E por causa desse doido, houve uma loucura muito grande na região. Os homens saíram matando os outros, assim. Foi. Passaram meses, todo mundo matando todo mundo. Bastava um X vermelho, assim, no seu comércio. Aí, de tarde, já saiu uma turma com um bocado de pau. Tá na história. Os homens tentaram abafar esse caso. É uma história de esquizofrenia coletiva. Aí também tinha o lucro, né? Que eles acabavam com a loja e levavam tudo que tinha na loja. Mas existiam os aproveitadores no meio, mas já foi como se fosse uma loucura. Nisso, mataram e expulsaram
da nossa região pessoas muito especial, superdotados, príncipes, e entre eles a família de Ariano Suassuna, que a família de Ariano Suassuna é toda de príncipe. Ariano era um príncipe. Você acha que aquele velhinho contador de história era normal? Ele era um príncipe maravilhoso. Se botasse aquele cara no cabaré, ele virava dono do cabaré. Inteligentíssimo. Por isso que ele foi para o Recife e se tornou professor universitário e escreveu o filme O Alto da Compadecida. Porque ele é príncipe. Aquele cara é filho de governador. E o governador que ficou doido foi contra o pai dele. O pai dele era uma pessoa maravilhosa. E o outro era contra. Existia dois tipos de político na época: o cordão encarnado e o cordão amarelo. Existia só 2 partidos políticos no Brasil. Hoje tem mais de 200, né? E Ariano Suassuna, uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito, era filho de um governador maravilhoso. Com ele, a nossa região prosperou. Mas com o outro foi só briga. Só morte, só briga, só morte, só briga. Aí essa briga imigrou para Brasília. Aí houve a Revolução. A Revolução de 30. Foi. Foi de 30, meu Deus? Foi de 60. Foi de 30. Epa, eu tenho que olhar a data direitinho, tá? E o corpo desse cara foi utilizado como um incentivador da Revolução. Pegaram o corpo dele, passaram uns 3 meses, de estado em estado. Aqui, meu pai, o pobrezinho. Olha, a transmutação acontece através de vírus. E acontece até com crianças. Mulheres que tiveram infecções de vírus podem ter crianças com alterações mentais e físicas, né? Então, foi tudo sobre transmutação, né? O que é transmutação? Que é chamado bioquinese. A bioquinese é uma transmutação movida por pensamento, né? Pensamento. O cara virar lobisomem, o cara tem que rezar, tem que ter um jumento perto para pegar a energia do jumento. O lobisomem, não tem nenhum caso na história do lobisomem atacar jumento. O lobisomem ataca cavalo, mas jumento ele não ataca. Por quê? Porque para o cara virar lobisomem, o cara tem que ter um jumento perto. Olha, o jumento ajuda, a energia do jumento. Não tem nenhum caso. Pode perguntar à sua avó, bisavó, tataravó. Não. Nunca houve um jumento morto por um lobisomem. Eles respeitam o jumento. Agora o cavalo, ele já tem bronca. Olha. É que não existe apenas lobisomem, lobo-homem. Existe porco-homem, lobo-porco, lobo-cavalo, lobo-pássaro. E que tudo isso chama-se transmutação. E essa transmutação é comum entre os anjos. Um anjo se transforma num pássaro tranquilamente. E não é coisa do demônio. É que ele transforma mesmo. É até a coisa mais pura do universo. O que é mais puro do universo? Quem é que acerta aí? O que é a cor, o ser mais puro do universo? Qual é o ser mais puro do universo? Qual é o ser mais puro do universo? O Espírito Santo. O Espírito Santo se transmuta em uma pomba. E Jesus Cristo se transmuta no leão de Judá, na ovelha, o Cordeiro de Deus. E a força do pensamento é muito grande. Se você pensa, a Bíblia mesmo diga o fraco, eu sou forte. Se o fraco dizer que é fraco, aí que vai se lascar mesmo. O fraco, para ele se tornar forte, ele tem que dizer, eu sou forte. Mas ele está mentindo? Não. Ele está invocando a força. Você tem que invocar a felicidade. Eu sou feliz. Eu sou filha de Deus, sou filho de Deus. Meu pai é rico, eu sou dono. Meu pai é o dono do ouro e da prata, então eu faço parte disso. Aí o seu organismo escuta você. Você sabia que o seu corpo escuta você?
Se você diz que o seu corpo é horrível, é feio, é fraco, ele vai ser fraco, ele vai obedecer você. Mas você diz, não, meu corpo eu sou charmoso, eu sou lindo, eu sou um velho gostoso, sou maravilhoso. Eu sou uma mulher linda, eu sou legal. Não é que você está mentindo ou se autoelogiando. Você está invocando. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou feliz. O seu organismo escuta e ele vai agir conforme suas palavras. Isso é bioquinese. Você pode ver o que acontece com a pessoa que tem depressão. Se tranca num quarto escuro. Não sai, não vê a luz do dia. Troca o dia pela noite. Toda pessoa depressiva troca o dia pela noite. Toda. Eu sei que toda regra tem exceção, mas toda pessoa depressiva, ela troca o dia pela noite. Ela fica a noite todinha acordada e de dia quer dormir, a confusão da molesta. Segundo, não gosta de luz do sol. Terceiro, o seu organismo reage. O seu organismo reage. Não acabei de citar aí a mulher que só porque ela quer engravidar, ela começou a dar leite? O peito dela começou a dar leite. Porque ela quer engravidar e o organismo escutou. Eita, ela quer engravidar. Aí com o organismo teve uma certa ansiedade. Você pode programar. Aí isso acontece no Kung Fu, isso acontece no Judô, Taekwondo. Existe até uma técnica no Judô que essas meninas, a filha do Sargento Márcio, elas fazem. Eu fui assistir a luta delas porque eu sou fã delas, né? Juliana, aí elas vieram lutar aqui na minha região, eu fui olhar. Elas se batem, elas programam o seu corpo. Elas estão para lutar com a outra, elas dão umas tapinhas nas coxas, elas dão tapa no bucho, tapa no peito, elas dão tapa na cara. O que é isso? Ela está preparando o corpo. Bora. A gente vai lutar, eu preciso de força. Bora. Olha, você pode se autoprogramar. Não é absoluto porque a gente está muito fraco. Mas você pode se autoprogramar através de palavras. E está na Bíblia, em um dos livros mais antigos da Bíblia, que Lilith, ela proclamou o nome de Deus e criou asas. Então, olha bem, quando ela falou o nome de Deus, ela não podia falar, ela criou asas e voou para Saturno, onde ela casou com Lúcifer. E isso foi tido como desvaneio. Ela não podia falar o nome de Deus, mas ela definiu a situação. Então, o nome de Deus transformou Deus asa a ela automático. Ela criou asa e foi embora. Então, assim, você pode programar você. Se você diz que você é uma peste, uma desgraça, uma miséria, então você tem razão. Mas se você diz, não, eu sou filha de Deus, filho de Deus, Deus é meu pai, eu sou rico. Aí você vai... Está doente, mas vai arrumar um remédio. Está com problema, Jesus vai curar. Você tem que ser positivo, é uma questão de sobrevivência. E aí acontece o bioquinese, ou seja, a transmutação do corpo. Essa transmutação ela vai de 0 a 100. Possa ser que seu corpo não transmute 100, mas pode transmutar 2. A fé também gera isso. A fé gera isso. Ou seja, a fé gera campos magnéticos, manifestações de DNA. Se vocês acreditassem em mim, vocês eram filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, que vocês acreditam no diabo. Então, acreditar nos torna filhos. Ou seja, manifesta o DNA. É programando o positivo que nós vencemos. Se você programar você mesmo para a derrota, como vai vencer? Não é aquele lutador, né? Fica... Que é isso? Ele está preparando a luta, né? E tem aí o chamado Kung Fu secreto. Está aparecendo agora o Kung Fu secreto, que o cara derruba outro sem tocar no outro. Tá na internet agora, tá virando um bafafá danado. Pode olhar aí, o Kung Fu secreto. Não sei se é esse título, mas eu estava olhando
através da posição do corpo e da mão, tá lá o velhinho. Aí chega um cara bem saradão, velhinho. O cara... Ele não tocou no cara, ele fez que ia tocar e o cara, antes dele tocar, o cara cai. Ele quebra uma perna de uma pessoa sem tocar na perna da pessoa. Ele vai... A perna vai... Prac. Isso vem dos antigos. Você pensa que isso não... Isso é... Kung Fu era religião. Era. Esse negócio karatê, Kung Fu, era religião. Sabe de quem? Dos sacerdotes, aqueles caras carequinha. Não era só assim, academia, saradão, tomando pau na veia, não. Ah, não, aquilo era religião. Como é o nome daqueles caras carequinha? É os sacerdotes? Não, como é o nome? Como é o nome? Os monges. A gente pensava que monge só rezava, né? Não, o monge flutuava, subia. Monge parava a respiração. Tinha monge que chegava a parar o coração e voltar de novo. Poder mental. E os monges que lutavam, eles davam um chute no cara, antes do pé bater no cara, o cara já estava voando longe. A parte mística do Kung Fu, a parte mística do Karatê, é muito grande. Você pensava que o Karatê era só... Essa é a parte física, a parte para o todo. Mas existe uma parte de religião mesmo. Eles abrem a cabeça do cara sem nem tocar no cara. Só tocando perto. Você vai ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? É bioquinese, algum tipo de treco-treco, ó. Aqui, ó. Lutador que derruba o outro sem nem tocar. Força do pensamento. Aqui, ó. Aí imagens. Aí vídeos. Aí você vai encontrar, né? Vai encontrar alguns vídeos dos caras que derrubam o outro. Só ele olha assim, o cara cai. Isso acontece o seguinte, ó. Tá? Eu tava numa obra e tinha um bocado de pinhão. Você sabe que pinhão antigamente, hoje não. Hoje a mulher pode passar nua, os pinhão não nem olha. Eu digo isso pra você. Mas há uns 15 anos atrás, meu amigo, passava uma mulher bonita, os pinhão parava a obra e ia olhar pra mulher bonita. Parece que nunca tinha visto uma bunda. Aí um pinhão disse, vem uma doutora ali, ó. Aí vinha uma mulher com aquele salto alto, a bicha toda empinada. Aí os caras, eita, vem uma mulher ali. Hoje não acontece mais isso, nem se preocupe, pode passar perto de uma obra, pode passar pelada, sem calcinha, não tem, ninguém vai olhar mais. Não olha mais não, mudou, o tempo mudou, né? E aí, eu tava lá na construção, não, tem que fazer a coluna ali, ó, tem que cavar um buraco aqui. Aí chegou o peão e disse, vem uma bicha gostosona aí. Aí, meu amigo, os 4 peão correram. Aí eu corri também para saber o que era, tá entendendo? Não fui olhar não, fui só saber o que era. E aí, os peão, a bichona bonita, daquela mulher, tipo, né? Os peão, o tempo que o homem admirava a mulher, né? Meu amigo, essa mulher descontrolou os pés e caiu, velho. A gente não sabia se ria ou se ia acudir ela. Só os caras olhando pra ela. Não sei se foi nervosismo dela, o que danado foi. Essa mulher desequilibrou os pés, tropeçou no próprio pé, mas levou uma queda que caiu de perna pra cima. Eita, peão do zóio de sapo. Virgem Maria, bichinha, rapaz. Eu não sabia se eu ia correr pra socorrê-la. Eu não sabia se ria ou se ficava sério. Eu não sei se ela ficou nervosa. Mas a gente não, os peão, né? Porque eu não tava nem olhando. Os peão estavam olhando assim, mas não tava... era mais escondido, só para ver a bunda dela. Olha! Mas foi a energia dos olhos do peão. A bichinha se desconchavou todinha, errou o passo, caiu de perna para cima assim, e rolou. Eita danada, esses peão tem olho de sapo! Derrubaram a mulher, foi. Isso acontece também quando você era jovem, ou homem ou mulher. Quando você ia andando, alguém olhava para você, você errava o passo. Com quem acontecia isso? Diga aí para mim. Isso é uma energia. É o olho dos pedreiros. Os caras parecem que nunca tinham visto mulher. Olha, meu amigo, o que já aconteceu isso? Você ia andando, alguém olha para você, você erra o passo.
A energia dos pedreiros, foi. E eu fiquei com pena da bichinha, e eu não sabia se abrir o portão e ia lá ajudar ela, mas ela se levantou, se ajeitou e foi embora a bichinha. Olha. Quem é que já andando já perdeu o jeito de andar? Até na igreja mesmo, você vai pra. Aí alguém vem, aí você erra o jeito de andar. Isso é energia. É uma energia eletromagnética. E ela muda o compasso do passo. Você está plá. Aí de repente você parece que pisa alto ou pisa baixo. A inveja faz isso, seca uma flor. Aí eu fiquei com a peninha dela danada. Eu não gostei não que ela caiu de perna para cima, mas o bichinha. Olha. Mas hoje não acontece mais isso não. Pode passar pelada numa obra que ninguém nem olha. Barulho de criança também, meu Deus, parece que vai na alma. O barulho cura, tá? Barulho de criança cura. Já me senti mal em passar por algumas pessoas. Sim. Olha aí, tá vendo? Então, tá explicado? Eu acho que eu expliquei, bem explicado. Esse assunto é muito interessante. Eu quase não interpretei sonho hoje, mas isso é um assunto novo. É um assunto que eu provei na Bíblia, na ciência, na história. E aí, realmente existe. Quem chegou agora, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Então, você volta o vídeo, e assiste de novo. Barulho de criança cura. Quer curar da depressão? Grava na creche, barulho de creche. O sistema no mercado, pastor, olhei para a frente do vizinho, que olho, para. Eu também já fui vítima disso, né? Eu já fui contar dinheiro para pagar uns caras, eu tinha um cara lá que era feiticeiro. E ele olhava para o dinheiro e eu errava. Eu errei umas 8 vezes, diante de Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo, eu errei o pagamento deles, eu digo, oxê. Aí um dava 30, vamos dizer, outro dava 35, outro dava 34. Que olho de sapo é esse? Por isso que meu avô dizia, não conta dinheiro na frente de ninguém. Se você for pagar, já vá com o dinheiro contado. Tem gente que fala, eu vou contar agora, tá? Agora o pagamento você manda a pessoa conferir. A pessoa vai, aí o cara vai, aí o cara erra na conta. Olha. Então, se você for pagar alguma coisa, já leva o dinheiro contado, tá? Não, hoje pode passar pelada na obra, ninguém olha não. Tá nem aí, mãe. Por causa que o tempo muda, né? Mas naquele tempo, aí derrubaram a pobre da mulher, a doutora, é tão bonita. Eita! Mas eu não olhei não, tá? Eu estava só assim, observando o que era que tinha acontecido. Meu amor. Os peão derrubaram a doutora que ia passando na frente da obra. Ficaram... A doutora errou o passo, caiu. Oxe, que foi? Só estou ouvindo o que tu está dizendo. Mas assim, eu fui olhar para ver o que estava acontecendo, entendeu? Mas os peão foram olhar para ela, os peão ficou olhando para ela. Tu não olhaste, não olhei não, eu queria saber o que estava acontecendo. Que podia ser um assalto, um bicho solto no meio da rua, um touro, entendeu como é a coisa? A história que tu está contando é igual a 5 mais 5, que é 12. E mas no mundo das energias, 5 mais 5 pode ser 12. 1 mais 1 é mais do que 2 no mundo das energias. Gente, muito obrigado, paz e luz, e que Deus te abençoe.